Will leu um comentário no nosso chat que eu queria passar para o professor esse questionamento. Que quando ele fala, vocês estão malucos que a resposta do Elon Musk pro ministro Alexandre seria uma provocação. Mas quando ele fala que vai descumprir uma decisão judicial, ele está desafiando o poder judiciário, doutor. Exato. O que acontece? Quem é atuante nessa área já visualiza que temos muitas dificuldades, independente do contexto político, de cumprimento de decisões em redes sociais estrangeiras, né? Então, não é só no ramo de redes sociais, mas em plataformas estrangeiras. Então, nós temos uma das medidas necessárias para o cumprimento da decisão é justamente o que nós chamamos de multa diária, astrientes. Então, tem multas que se acumulam milhões de reais e algumas decisões não são cumpridas, ainda assim, mesmo tendo a nossa legislação a favor. E essas decisões, não aqui defendendo Alexandre de Moraes, fora desse contexto jurídico, não são através dele, né? Agora, nós verificamos ali que, claro, muitas vezes essas redes sociais, quando se posicionam, não é um mínimo tensionamento que eu diria como se fosse de certa forma ali dizendo, olha, eu vou sair se continuar assim. E isso é muito diferente no exterior. Por exemplo, há um tipo de CPI lá no exterior para redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, onde são chamados, e aí não vem um representante, vem um próprio CEO, como foi lá o Mark, sentar, ouvir tudo que era dito e dizer que iria cumprir. Então, nós verificamos uma modificação de posicionamento quando é uma legislação muito mais rigorosa, quando é lá dentro do país deles do que aqui. Então, acredito que é justamente por isso que verificamos esse posicionamento ser reconhecido como uma provocação, porque é muito diferente o comportamento como se reage, a justiça como um todo, não só Alexandre de Moraes. É importante dizer hoje que Alexandre de Moraes é um ministro da nossa maior alta corte, né? Então, a decisão que ele exara, felizmente ou infelizmente, é do maior poder do nosso Estado brasileiro aqui, mas que mesmo assim a gente verifica que em alguns casos nós temos dificuldades. Claro, lembrando que os casos devem ser analisados diante da proporcionalidade e razoabilidade, e já houve no passado, não será a primeira decisão que, caso venha a ter essa restrição realizada, ela venha a ser retirada posteriormente por princípios constitucionais que, porventura, podem estar sendo lesionados. Mas eu acredito que, atualmente, a principal percepção dessas pessoas de encarar isso como uma provocação, como indiretamente o questionamento, é a modificação de comportamento quando algumas coisas acontecem no Brasil e quando acontecem lá mesmo nos Estados Unidos. E vejam que, de certa forma, isso é um caso isolado, lá também se conversa algo muito mais preocupante, né? Já se versando sobre inteligência artificial para realizar tipo de inibições de conteúdo de forma automatizada, como o TSE está tentando introduzir aqui no Brasil, tá? Vou trazer mais uma publicação nas redes sociais de parlamentar da oposição ao governo. Rapidamente, segura aí que a gente vai mudar a tela rapidinho, tirar nós quatro e colocar essa publicação do deputado federal Gustavo Gayer. Ele agradece a postura de Elon Musk e diz o seguinte, que talvez Elon Musk não tenha percebido, mas apenas por ajudar a esclarecer as violações dos direitos humanos que estão acontecendo no Brasil, ele estaria dando alguma esperança de impedir que o Brasil se torne uma ditadura completa, fecha aspas. Essa foi a publicação feita pelo deputado federal, que é um parlamentar ali muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, faz ali oposição ferrenha ao Palácio do Planalto. E aí, faço uma pontezinha rapidamente com o Congresso Nacional que a gente já tinha trazido aqui ao longo do jornal. Existe, doutor, aquele projeto de lei das fake news. Se esse projeto voltar à pauta e for aprovado, isso pode trazer um novo cenário quando a gente trata de assuntos como esse, essa briga aí nas redes sociais? Derruba
perfil, volta perfil, aplicação de multa, isso pode ser modificado com esse PL das fake news? Sim, o que acontece? Porque a lei das fake news é muito temida pelas redes sociais. Ela estabelece medidas para coibir as fake news que geram, de certa forma, um grande investimento pelas redes sociais. Lembrando que eles terão que fazer esse investimento para atender especificadamente essa lei brasileira, né? Não é algo internacionalmente falando. Claro que eles já possuem algumas medidas de inteligência artificial, inclusive ali para coibir a propriedade intelectual, para coibir nudez, etc. Mas o ponto principal de polêmica dessa situação pelas redes sociais é justamente o valor necessário investido para conseguir realizar todas as medidas necessárias que venham cumprir a legislação fake news de forma automatizada por inteligência artificial, cumprindo assim a legislação brasileira. Claro que nós temos um outro tema que versa aí sobre a liberdade de expressão também, que é muito dialogado na questão jurídica, tá? Mas eu diria, inclusive, que o principal foco ali de fato, de não aceitação das redes sociais é justamente essa necessidade de cumprir muitos, não são poucos, tá? Requisitos que teriam que ser desenvolvidos, teria que ter um prazo para ser desenvolvidos, que eles são muito robustos, inteligência artificial, em que pese nós tenhamos evoluído de forma significativa nos últimos anos, mas ela é muito custosa, e aí nós estamos tratando de inteligência artificial analisar milhares e milhares de conteúdo, ou seja, eu precisaria, além de armazenar esse conteúdo, realizar um processamento desse conteúdo ali, de vídeo, de foto, de legenda mesmo, para que eu venha ter um juízo de valor se aquilo caberia ou não nas fake news. É importante ressaltar que hoje as fake news é considerado, inclusive, uma ferramenta de poder militar, onde nós temos num contexto mundial uma guerra cibernética, tá? De tecnologia da informação mesmo, e a partir desse pressuposto é realizada essas fake news para desestabilizar economicamente, politicamente determinado tipo de países. Essa legislação é totalmente compreensiva, mas nós precisamos equilibrar o ponto de liberdade de expressão, tá? E o ponto de prazo e investimento para que essas redes sociais venham realizar esse controle de forma fidedigna.